Esse texto tem me perseguido já tem um tempo. E eu tenho perguntado nesse processo, quando pregar, quando trazer essa palavra. E o Senhor me trouxe essa palavra essa semana. É agora. E aí eu entendi, lógico, com o texto Dia das Mães, a gente está celebrando o Dia das Mães hoje, é importante isso. Mas essa palavra não é somente para Dia das Mães. Essa palavra vem ao nosso coração para falar a cada um de nós de uma forma muito especial. Essa semana nós passamos um feriado gostoso aqui na Suíça, que é o dia da Ascensão. 40 dias, Jesus, depois da Páscoa, permanece com a sua igreja, come, bebe, conversa, ensina, orienta. E eu queria estar nesses 40 dias com os apóstolos, aproveitar esse tempo com Jesus, o ressurreto. Mas na quinta-feira foi o dia da Ascensão, e eu imagino aquele momento quando Jesus está sendo levantado aos céus, os anjos devem estar esperando Jesus, deve ter sido uma cena maravilhosa. Eu estive nesse local em Israel, é lindo, um lugar bonito, deve ter sido realmente marcante, mas ao mesmo tempo devo ter pensado, e agora? Eu imagino os apóstolos vendo Jesus sendo levantado e agora? O que vai ser de mim? Como vai ser a minha vida? Como vai ser daqui por diante sem Jesus? E a palavra diz que Jesus declara para eles: não fiqueis assim ansiosos, tristes, não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vós outros outro Consolador. E é interessante a gente entender que Deus tem um propósito para mim, para você, mesmo em meio a contextos que parecem para nós conturbados, difíceis da gente entender. Eu brinco às vezes com Deus, falo assim: Deus, está difícil entender esse negócio aí, dá para o senhor desenhar, porque não estou entendendo não. Está difícil isso aí. E eu imagino que muitos desses momentos nós balançamos, porque somos humanos, somos assim. E eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher sincera. Ana é uma mulher que demonstra muito de mim, de você, muito das nossas características. Nós brasileiros temos algumas características até estranhas, A gente gosta, como eu vi essa semana, um filósofo falando, a gente gosta de conversar com as pessoas, tirando objetos imaginários do ombro das pessoas, A gente conversa pegando, abraçando, nós brasileiros somos pegajosos, O europeu até acha estranho isso, Mas a gente é assim, a gente gosta de pegar, de abraçar, de sentir, de beijar. E eu imagino a situação de Ana nesse momento. A gente começa a namorar, aí o pessoal já começa a perguntar, E aí, vai casar, A gente torcendo por Isaías e pela Sabrina. E aí, vai casar? Como é que vai ser, Aquela torcida, Aí casa. Aí mal passou o casamento, já começa a vir outras perguntas, E aí, quando vê o filho? A gente começa a passar por algumas situações complicadas, e isso a gente pode falar para o filho, a gente pode falar de emprego, a gente pode falar de profissão, a gente pode falar da casa, a gente pode falar, e aí quando vai ser a casa nova, quando vai ser o carro novo, quando que vai ser isso, quando que vai ser aquilo, formou, e agora, quando que vai começar a trabalhar, e vai trabalhar onde, o que vai ser, qual vai ser a sua vida profissional, são muitas coisas. Mais interessante nesse texto é que, em meio a todo esse contexto, nós começamos a ver que demora, parece que o nosso relógio não está batendo com o relógio de Deus, Será que Deus está olhando para o mesmo relógio que o meu? Porque para mim está demorando, E Deus sempre chega no momento certo. Ele sempre vai atuar no momento certo na nossa vida.
Mas sempre em meio a esse contexto, vai aparecer uma penina no meio da história. Sempre vem uma penina para, fazer a tortura, para te azucrinar, para dizer, e agora? E você não tem. Lembra que a propaganda no Brasil, né? Eu tenho, você não tem, né? Foi proibida depois, né? Mas sempre aparece uma penina para, dar uma alfinetada em mim, em você. E a gente, às vezes, acaba sucumbindo, fraquejando, né, vacilando, porque a situação é difícil. Então eu queria convidar você a fazer esse trajeto que Ana fez. O texto diz que Ana, ela vivia com o marido Eucana em Ramataim. Ramataim vem de Ramá. Ramá significa lugar alto. E Ramataim quer dizer dupla elevação. Então Ramataim é ainda mais do que Ramá. Ramataim quer dizer que ela vivia em um lugar elevado, sublime, especial. Tinha uma situação de conforto, uma situação dupla elevação. Mas nem tudo é perfeito. Mesmo morando em Ramataim, imagine você, né, morando em Cancún, né, você morando de repente nos Alpes suíços, e a gente pensa, quem mora na Suíça não tem problema, verdade, Isaías? Não é verdade. Mesmo morando em lugar alto, Ana tinha problemas, tinha dificuldades. E ela sai então de Ramataim e vai para Silo. Silo era onde estava o tabernáculo, onde as famílias iam e levavam ali a sua oferta, a sua adoração. Você vê no texto que o sacerdote estava em Silo. Eu convido depois você ler o texto em casa com calma, vale a pena. E você vê que Ana faz esse trajeto, sai de Ramataim e vai para Silo. Silo significa lugar de paz. Silo significa um lugar de transformação. Silo significa para cada um de nós o lugar que eu e você precisamos de tranquilidade. Tranquilidade. Há muitas guerras, há muitas dificuldades, muitos enfrentamentos no nosso dia a dia, pessoais, profissionais, financeiros, saúde física, emocional, psíquica, espiritual, e todos nós precisamos de Silo. Então eu queria convidar você a fazer esse trajeto, sair como Ana de Ramataim e ir até Silo. E ter esse lugar de tranquilidade, esse encontro com Deus. É interessante esse texto porque ela vai para Silo com o seu marido Eucana, com Penina, né? Com os filhos de Penina, para adorar ao Senhor no tabernáculo. E ela vai adorar em Silo, lugar de tranquilidade, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Esse é o primeiro texto do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, que aparece Jeová Sabaoth. É a primeira vez que aparece o Senhor dos exércitos. E é interessante porque a gente pensa, Ana está saindo de Ramataim, indo para Silo, lugar de tranquilidade, e a gente pensa então, Jeová Shalom, Deus de paz, não? Não, ela vai adorar em Silo, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. E aqui é interessante essa analogia que a gente pode fazer através de Ana, que Deus quer trabalhar comigo e com você
de uma forma singular, muitas vezes, nos conduzir também a sairmos de algumas situações, irmos em direção a esse lugar de tranquilidade, asilo, mas mesmo assim, nós vamos precisar do Jeová Shabaoth no lugar de tranquilidade, no lugar de paz. E aí fica a primeira coisa que a gente começa a entender nessa caminhada, que eu e você vamos enfrentar oposições. Você olha para o texto, você vê que a primeira é Penina, né? O texto diz que todas as vezes que Ana ia para o templo, Penina a criticava. O texto no hebraico é forte, porque ele fala de uma palavra de humilhar, sabe aquela coisa de espizinhar, de diminuir, de dizer você não tem, você não pode, você não vai conseguir, e eu tenho, eu sou melhor que você. É isso que diz esse texto. Penina pisando sobre Ana, porque Ana não podia ter filhos. A primeira oposição. Depois você continua o texto, você vê Eucana. Eucana é um camarada que ama a esposa. Diz o texto que ele dava porção dobrada quando ele chega diante do altar. Ele fazia a sua oferta por Penina, pelos filhos e filhas de Penina, mas quando chegava a vez de Ana, ele dava porção dobrada por Ana, ou seja, ele dizia que ele ama a Ana de verdade. Mas a gente viu no versículo que a gente terminou, versículo 7, né, que ele conversa com Ana, Ana está triste já, não comia, chorava, e aí versículo 8 ele diz, Eucana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, mesmo querendo de alguma forma ajudar a Ana e a consolar a Ana, e de repente até compensar a Ana, mas isso mostra que Eucana ainda não tinha entendido a dureza da situação de Ana. E é lógico, nesse momento não é que é aprovado que se possa ter poligamia, né? O texto não faz nenhuma crítica a Ana, mas acontece a situação de Penina, porque Ana não podia ter filhos. E naquele momento, se a esposa não podia ter filhos, dava a margem para que o homem tivesse uma segunda esposa e ela então tivesse filhos como segunda esposa. Então não é uma situação confortável. Penina não é a pessoa bem-vinda que vai ajudar no casamento. Penina é a concorrente, é a rival, a que critica, que ataca, que põe em situação de vexame, de humilhação. E mesmo Eucana querendo fazer o melhor, ele abre essa oportunidade, abre essa brecha no casamento dele e traz Penina para dentro do casamento. E isso eu imagino que a cada dia mais para Ana vai se tornando mais pesado. São os obstáculos que Ana tem que vencer. E quando a gente olha para o texto e vê que Ana então chega em Silo, e quando ela chega em Silo, ela vai orar a Deus, o texto diz que ela se derramava diante de Deus. E ela falava, mas não saía a voz. E ela fazendo aquela oração ali de contrição, de dor, de derramar-se, de desnudar-se de alma diante de Deus, colocar ali a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza. O sacerdote olha para ela e a recrimina. E o sacerdote considera ela como se ela estivesse bêbada. Como se ela estivesse vindo para a igreja bêbada.
considera ela, o próprio texto diz, uma filha de Belial. O que é uma filha de Belial? A filha do diabo. Outra oposição que Ana tem que enfrentar. Nem na igreja ela é entendida, ela é compreendida. Nem na igreja ela é aceita e ela é amada diante daquela dor que ela está sentindo. E eu olho para Ana e eu vejo muito de nós mesmos, que muitas vezes a gente vai a lugares, enfrenta situações, enfrenta circunstâncias e até aquelas esperanças que nós temos humanas, né, de que agora tal pessoa vai estender a mão e vai me ajudar, vai me abençoar. E a pessoa até considera a gente como uma filha ou um filho de Belial, né? Ainda julga a gente, acha que a gente não tem santidade ou não tem, usar o termômetro aqui do santômetro, né? Não está em santidade, não está bem com Deus, tem alguma coisa errada. Eu falei domingo passado dos amigos de Jó, né? Sempre tem amigo de Jó também que aparece e fala alguma coisa contra a gente. E nesse contexto eu vejo a ação de um Deus que em Silo, lugar de tranquilidade, lugar de paz, ela não encontra o Jeová Shalom, ela encontra o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. E eu queria convidar você a manter a sua Bíblia aberta, nós estarmos percebendo isso. O versículo 10 diz que ela vai a esse lugar em Silo, ela vai ao templo, e o texto diz que ela tem uma amargura de alma. Esse texto no hebraico, amargura de alma, ele está falando aqui de uma situação extrema emocional. A sua psique nesse momento está sendo diluída. Ela é uma mulher estéril, ela é uma mulher que no casamento dela tem uma concorrente, e Penina é sempre a melhor, né? Penina sempre é melhor do que ela, e ela sempre está em uma situação de desvantagem. E nesse lugar, em Silo, humilhada, se humilhando na presença de Deus, ela vai ali em oração, e ele julga ela como bêbada nesse momento, e ela derrama a sua dor ali diante de Deus, do Jeová Shabaoth. E a partir do versículo 17, eu queria fazer esse caminho com vocês. Quando Eli responde para ela, então levanta-te e vá em paz. Aquilo que você pediu te seja concedido. E Ana se levanta nesse momento de uma forma diferente. Se você olhar no versículo 18, diz que foi a mulher pelo seu caminho. Ana não simplesmente se levantou do banco da igreja e disse, agora vou embora, né? Não, Ana se levanta decidida, eu vou retomar o meu caminho. Sabe o que isso significa? Restauração de identidade. Ana começa sendo restaurada na sua identidade. Quando Ana se levanta para ir em direção ao seu caminho, ela começa a ter agora a sua personalidade restaurada, a sua identidade restaurando. A vida dela está sendo restaurada por uma graça, e essa graça está trabalhando quem é Ana. E Ana tem um caminho, ela tem uma identidade. Mas ainda nesse versículo 18, eu queria ver uma segunda coisa importante com você. Diz que Ana se levantou e foi pelo seu caminho, mas diz que Ana comeu. Aquilo que acontecia no versículo 10, que havia uma amargura de alma, e o texto é tão forte que fala de uma ação como se isso fosse contaminando. Sabe quando você está
com febre alta, quando você está mal, você não quer comer, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer nem ver a luz do sol, você quer ficar no quarto escuro, você quer ficar escondido. É esse sentimento que havia no coração de Ana. Mas agora ela se levanta pelo seu caminho e ela comeu. Isso significa que ela está sendo curada fisicamente. Sabe quando a criança pede para comer e você, melhorou, porque está com fome, né? Então agora já está melhor. E é isso que começa a acontecer com Ana, porque ela agora tem fome, ela resolve comer. Antes ela não queria comer, o texto dizia que ela não tinha vontade de comer porque ela se sentia triste. Mas agora ela volta a ter vontade de comer, ela deseja comer novamente, ela não está mais enjoada, triste, desanimada, deprimida, amargurada. Agora ela volta a ter apetite pela comida, apetite pela vida. E eu vejo aqui nesse momento, mais do que uma cura física, mas a psicologia fala da volição, dos desejos. Quando eu tenho vontade de novo, quando eu tenho um desejo de novo, começa a vir a restauração da saúde emocional. Eu começo a desejar novamente, então eu estou sendo curado emocionalmente, curado na nossa psique, na nossa volição, nos nossos desejos. E Ana, então, ela deseja comer, ela quer comer. E é interessante porque o próprio versículo 18 tem uma terceira coisa importante. E ele diz que ela não estava mais triste. Então nós começamos a ver uma ação de transformação. Ela se levanta, segue o seu caminho, tem desejo de comer e agora ela não está mais triste. A restauração da psique, do emocional dela, acontece, se completa, e quando ela, nesse momento, não está mais triste, a sua volição foi restaurada, o seu desejo foi restaurado, a sua alma, o seu emocional, a sua psique está sendo restaurada, as suas emoções, as suas frustrações estão terminando, porque ela não está mais triste. Não é só um estado de triste ou alegre, né? Dualidade, mas é um estado de restauração. Não estar mais triste nesse momento na vida de Ana é uma restauração que Deus está fazendo e tirando aquele sentimento, né, de impotência, aquele sentimento de dor, aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de fragilidade. Ela não está mais triste, é porque esse sentimento foi arrancado. Ana não está mais triste. E aí um quarto e último elemento interessante nesse momento, que Ana, não estando mais triste, ela pode voltar a sonhar com Deus. Mas eu só volto a sonhar com Deus quando eu estou curado. Quando a graça de Deus conseguiu atingir aqui dentro de mim, de você, nos recônditos da nossa alma, lá dentro da nossa psique, nós temos quartinhos que a gente não deixa ninguém ver, lá na alma, lá dentro, e a gente tem medo que os outros vejam lá dentro. E eu imagino que era tão difícil que eu imagino que nem Eucana, o seu marido, tinha entrado num desses quartinhos. Nem Eucana, o seu marido, sabia o tamanho da amargura que havia dentro do coração de Ana. Mas quando ela toma essa atitude que a gente viu no versículo 18, e ela dá sinais aqui que ela não está mais triste,
é porque essa dor, essa amargura, esse quartinho que estava trancado lá dentro e estava selando essa amargura lá dentro do coração de Ana, foi aberto e foi restaurado. E o coração de Ana agora é um novo coração. É o coração de uma mulher restaurada. E quais as atitudes de uma mulher ou de um homem restaurado? Porque a gente fala aqui de Ana, mas isso serve para mim, para nós homens também, né? Mexe com a gente. E a gente vê no versículo 19 o primeiro sintoma daquele que foi curado. Versículo 19, na parte A, diz que Ana, levantando-se de manhã. Quando a gente está com depressão, quando a gente está com angústia, com amargura, a gente vê o dia amanhecer, mas a gente não quer amanhecer com o dia. A gente não quer levantar de manhã. Levantar da cama é como se tivesse assim, de repente, uma tonelada te empurrando e você fala assim, eu vou ficar aqui mesmo na cama. E eu não tenho vontade de me levantar. E a pior parte do dia é amanhã. É levantar, é reagir diante de uma situação de amargura, de angústia, de tristeza, de depressão. Eu não tenho forças para me levantar. Mas olha aqui o texto como sinal daquilo que houve no coração de Ana, a transformação que Ana recebeu quando ela chega em Silo e encontra com Jeová Sabaote. Versículo 19, ela levanta-se de manhã, ela tem prazer em se levantar novamente. Esse é o primeiro sinal de uma pessoa que é restaurada. Ana agora tem alegria, tem ânimo para se levantar de manhã. Ela quer reagir de manhã, ela tem disposição, e só consegue ter disposição aquele que foi restaurado, aquele que foi curado. Então eu preciso que o Senhor me restaure, que o Senhor me cure, para que de manhã eu me levante e reaja em frente à vida. E tem que matar um leão hoje, eu vou matar 1, 2 ou 10, mas eu vou levantar. E ainda começa a mostrar aqui para nós que então essa transformação aconteceu, há saúde agora em Ana, e ela levanta-se de manhã. Mas juntamente com esse sintoma, vem um segundo sintoma, nesse mesmo versículo. Versículo 19 diz que ela e Eucana adoraram diante de Jeová. Agora Ana não se sente mais inferior. Então ela pode chamar Eucana, o seu marido, de igual para igual, para adorar diante do Senhor. E eu vejo nesse momento aqui um sintoma especial de Deus. É o desejo de Ana de adorar novamente a Deus, ter intimidade com Deus. Não estou dizendo que Ana não tinha intimidade antes, porque ela vai ao templo, chora, eu imagino que ela estava ali orando em línguas, tá? Mas agora é intimidade, é o Espírito Santo presente, ela tem desejo de adorar ao Senhor. É diferente. Mas a intimidade dela não é só apenas com Deus, que é maravilhoso isso, mas ela chama Eucana para ter intimidade com Deus, adorar ao Senhor. Há muita gente que pensa que o momento de maior intimidade de um casal é o momento da relação sexual. Para mim, o momento de maior intimidade de um casal é quando os dois vão orar audivelmente
diante do Senhor. Quando eu posso ouvir a minha esposa colocando diante de Deus a sua dor, e ela tem confiança para expor diante de Deus a sua oração, sabendo que eu estou ouvindo, isso é intimidade. Quando o esposo pode colocar diante de Deus a sua dor, e sabendo que a esposa então está do seu lado, ouvindo, sabe, não há paliativos, não há tapumes, não há barreiras, não há véus, não há separação. É o marido expondo ali a sua dor diante do altar de Deus, a sua fraqueza, o seu pecado. E a esposa está ouvindo. Isso é intimidade. Isso é adoração. Sexo, você pode ter sexo e não ter intimidade. Intimidade é isso. E Ana convida Eucana, então, para adorar ao Senhor. Eu vejo aqui a restauração da intimidade. Agora é o casal, é Ana e Eucana, como se tivessem despidos diante de Deus. Não estou falando de roupa, né? Não é despido fisicamente. Podia até ser, para mim dá igual, né? Eu posso orar no banheiro tomando banho no chuveiro, né? Eu não tomo banho de roupa, então a gente pode estar despido fisicamente adorando ao Senhor. Mas eu falo aqui de um outro despir-se, é o despir-se de eu me desnudar diante de Deus com o esposo, com a esposa ouvindo o que está acontecendo. É muita intimidade, percebe? É um dos momentos assim mais bonitos de uma vida conjugal. Poder expressar diante de Deus ali o seu pecado, a sua dor, a sua fragilidade, e o esposo, a esposa está ouvindo, sabe disso, e não há vergonha, entendeu? Não há barreiras, não há impedimento no relacionamento conjugal, há liberdade, a liberdade. Isso é restauração da intimidade. Quando Ana chama Eucana para adorar diante de Jeová. Mas nesse mesmo versículo tem um terceiro elemento, igualmente importante. Versículo 19, ele diz que voltaram à sua casa em Ramá. E é interessante porque eu imagino que depois dessa dor toda que Ana passou, e ela pôde se desnudar ali diante de Deus, e Eucana ouvir tudo, então eles decidem, vamos voltar para Ramá. Ou seja, até então eles estão em Silo, estão buscando lugar de tranquilidade, buscando ao Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, eles estão ali naquela ação intensa diante de Deus, e aí no versículo 19 que eles tomam a decisão, voltemos para Ramá. Então voltemos para o lugar alto. Ramá é o lugar alto, é onde está a casa deles, é Ramataim, é um lugar duplamente elevado. Mas eu só posso voltar para um lugar duplamente elevado se houve restauração na minha vida, no meu coração em Silo. Se eu encontrei tranquilidade, eu posso voltar para Ramataim em paz. Se eu não encontrei paz, tranquilidade em Silo, e eu for para Ramataim, é falso, é viver uma farsa, é fingir uma coisa que não é verdade, é aparência. Ramataim, para mim, nesse momento, significa muito aqueles lugares que a sociedade impõe para mim e para você, que você não pode passar por esse problema. Se as pessoas souberem que você passa por esse problema, não vão mais acreditar em você, não vão mais confiar em você.
Como se nós não pudéssemos passar por algumas situações, porque nós temos um lugar, nós temos um cargo, nós temos uma ocupação, nós temos que dizer eu sou filho do fulano, ou sou filho de ciclano, ou de repente eu tenho essa ocupação especial, então eu não posso passar por isso. Quem disse isso? Ramataim muitas vezes me mostra um lugar que a sociedade impõe como se fosse lugar elevado, mas muita gente está em Ramataim e não tem paz. Está num lugar elevado, mas não tem paz. Eu gosto de ver as mulheres corajosas, que às vezes elas andam, né, com o pé dolorido, mas está lá de salto alto, né? Com aquele cabelão, aquele vestido e tal, né? Você olha assim, né? Essa mulher não tem problema. Eu tenho esposa e tenho 2 filhas, então quando elas chegam em casa, né, aí desmontam, né? Falam, ai, meus pés, ai, minhas pernas, ai, não quer. Aí eu digo, ué, mas não percebi que você estava assim com tanta dor, né? Não percebi que você estava nessa situação, porque ela estava ali, né, num lugar alto, Ramataim, entendeu? Ela estava ali no Ramataim, então todo mundo disse, uau, essa pessoa é maravilhosa, ela não tem problemas, né? Ela não tem crises, ela não tem problema financeiro, ela não passa por dificuldade, e o pessoal olha assim, né, fala, uau, né? Mas ela está só ali pela graça, né? Está ali em Ramataim, se equilibrando no salto alto. E eu vejo nesse momento que Ana sai de Cilo com Eucana para Ramá, mas agora não é mais vivenciar uma coisa falsa, não é mais viver de aparência, não é mais viver, sabe, no salto alto. Não, ela agora realmente está em Ramataim, está em Ramá, está feliz, está restaurada, está louvando a Deus, porque houve transformação na vida de Ana. E é interessante aqui esse texto, porque fala para mim, para você, que em Ramataim, em Ramá, o versículo 19 diz, na parte final, que Eucana se chegou à sua mulher. Eucana se chegou à sua mulher. Agora é que ocorre o sexo, não antes. Agora Eucana se achega a Ana e há prazer nessa relação conjugal. Quando o texto diz que Eucana se chegou à mulher, não é que ele chegou pertinho dela, não, ele teve a relação conjugal. Agora, finalmente, eles vivenciaram o momento mais bonito, que é a relação conjugal, a relação familiar, a relação de casal, de carne da minha carne, diria nesse momento, né? Imagina que, né, a Eucana pegou em Ana assim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, tem carne aqui, né? E esse é um momento belo, um momento bonito, um momento gostoso que eu e você precisamos ter no nosso casamento, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar. Nós precisamos o tempo todo dessa graça de Deus operando na nossa vida, transformando o nosso coração. Então, quando o versículo 19 diz, Eucana se chegou à sua mulher, é a restauração agora da intimidade, agora como casal. Ana não vai mais agora a Eucana pensando em ter o filho, não é aquela coisa de que agora eu vou ter, então de repente vai ser a loteria, né? Agora que vai sair o filho, e né, a coisa da promoção. Não, Ana não está mais preocupada com isso, e Eucana tampouco. Eles estão ali vivenciando esse momento lindo da vida conjugal, da vida familiar, do prazer de estarem juntos. Eu imagino que nesse momento Eucana deve estar falando assim, eu dou porção dobrada quando eu vou ao templo por você, você é a mulher da minha vida, né? E qual mulher, né, não gostaria de ouvir isso do marido, né? Dizer, você é a mulher da minha vida, né? Ela, imagino que Ana e Eucana
quando vivem esse momento, vivem um momento de transformação na sua vida. E aí o versículo 20, para encerrar, diz que o Senhor se lembrou de Ana. Se lembrou de Ana? Será que Deus se esqueceu de Ana? Não, nunca. Nunca. Deus não se esquece de mim, de você, nunca. Mas nesse momento, para assim coroar essa situação especial de Ana e de Elcana, ele dá um filho a Ana. Ele dá um filho a Ana. E a gente começa a entender o tamanho da transformação que aconteceu na vida de Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E agora Deus dá um filho para ela. Se Ana tivesse ainda um coração ainda egoísta, ela fala, agora é meu, né? É aquela coisa da criança que ganha um presente no dia de Natal, não deixa nem os outros chegar perto. Não é meu, esse ninguém pode nem botar a mão, né? Mas qual é a primeira coisa que Ana faz? Ela entrega o seu filho ao Senhor. E Elcana, quando diz no ano seguinte que vai adorar ao Senhor no templo, Ana disse, eu não vou, eu vou ficar. E quando o nosso filho desmamar, eu vou com você e vou consagrar o nosso filho ao Senhor. E ele vai ficar lá no templo, com o sacerdote ali. Não há mais agora medo, vergonha no coração de Ana, de ser apontada, Ana não tem filho. Não, ela tem um filho, o filho dela é sacerdote, trabalha no templo, junto com o sacerdote ali. Ela consagra o seu filho ao Senhor. E há alguns estudos que falam que, para a cultura judaica, a criança é desmamada no 3º ano. Interessante, no dia de hoje, né? Amamentar o seu filho por 6 meses já é uma vitória, né? Imagine 3 anos, né? Mas uma mulher que amamenta o seu filho 3 anos, ter coragem de deixar o seu filho no templo e ir embora, é segurança, é restauração. Ana finalmente encontrou lugar de tranquilidade. Ela encontrou paz. Ela não está mais movida por circunstâncias. Ela pode deixar o seu filho porque ela tem paz no coração. Eu olho para a vida de Ana e eu vejo aqui um exemplo para mim e para você, para mudarmos o nosso rumo que muitas vezes nós mesmos estamos impondo a nós mesmos. Quando nós oramos por alguma coisa e pedimos que algo seja mudado, uma circunstância seja mudada, uma situação seja mudada, alguém seja mudado e não muda. E não muda. Não é porque Deus não está ouvindo a minha e a sua oração, mas porque provavelmente Deus quer mudar a mim, ao meu coração. A minha vida precisa ser mudada, transformada em Cristo Jesus. Eu vejo aqui Ana, uma mulher que ela foi mudada, transformada. Ela deixou Deus transformar a vida dela. Você já se sentiu estéril, infrutífero, amargo, sem resultados? Você se esforça e quer atingir um objetivo, mas não tem resultados. Faz como Ana.
Enfrente a oposição. Vai ter sempre uma penina para apontar o dedão, né? Para mim, para você, e dizer, você não tem, eu tenho, né? Você não tem, eu tenho. Sempre vai haver uma penina, sempre vai haver, de repente, incongruências. Ana foi buscar no templo e falou com o sacerdote, mas nem o sacerdote entendeu ela de início. Então, enfrente as oposições. Seja corajoso, seja corajosa. Enfrente as oposições. Não sucumba às oposições. Enfrente as oposições como Ana enfrentou. Em meio a essas circunstâncias, nós não precisamos ter medo de expor a nossa dor. Ana foi muito corajosa ao chegar ali no templo e orar, né? E eu imagino que ela estava ali orando em línguas, fazendo aquela oração silenciosa, botando ali toda a sua amargura de alma, que diz o texto no versículo 10. E a gente às vezes tem medo de fazer isso, tem vergonha de fazer isso, tem vergonha de dizer que eu não tenho tudo. Eu vivo em Ramataim, mas não sou super privilegiado, super privilegiada. Eu tenho as minhas fragilidades. E Ana teve coragem para expor a sua dor, a sua angústia interior. Faça isso. Exponha a sua angústia interior, a sua fragilidade. Olha, eu tenho esse problema, eu tenho esse pecado, eu não consigo vencer a este pecado. Eu tento e eu perco, eu tento e eu perco, eu tento e eu perco. Seja corajoso, seja corajosa como Ana. Exponha isso. Deus me ajuda a vencer isso, a superar isso. E quando a gente faz isso, então, nós encontramos lugar de tranquilidade, Silo. E é em Silo que eu tenho os meus sonhos restaurados. É em Silo que eu tenho a tranquilidade restaurada. E aí, a partir de Silo, tudo que vier depois de Silo é consequência. Aí eu tenho restauração física, restauração emocional, restauração espiritual, restauração na adoração, restauração na intimidade com Deus, na intimidade com o cônjuge, na intimidade com a família, na intimidade com os amigos, porque agora eu não estou mais sofrendo o peso da amargura, porque em Silo, no lugar de tranquilidade, eu encontrei Jeová Shammot. E Jeová Shammot é que faz a diferença na nossa vida, para restaurar os nossos sonhos. Você está disposto a entregar tudo isso diante de Deus, para que Deus transforme a sua vida em uma vida frutífera para Deus? Dar frutos para Deus. Frutos para Deus, eu digo, fruto para Deus não é só para Deus, né? Quando você for para o céu, aí você vai ter fruto. Não, aí é outra coisa, entendeu? Lá céu é só bênção, eu estou falando de fruto aqui, né? Então é fruto na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida profissional, em todos os sentidos. Eu preciso ter essa restauração no meu coração. E para incentivar você, eu pergunto para você, qual era o nome dos filhos de Penina? Você viu o texto? Aparece o nome dos filhos de Penina? Não, não está na Bíblia. O que os filhos de Penina fizeram na vida? Não tem. E quando a Bíblia não cita, é porque não é relevante, gente. Mas qual era o nome do filho de Ana? Aparece na Bíblia? Samuel. Samuel? E quem é Samuel? É mais um? Não. É o último juiz e o maior juiz de Israel. Samuel vai viver com o profeta Eli no templo e se torna o maior juiz de Israel. E Samuel ungiu 2 reis.
Samuel ungiu o primeiro rei, Saul. E Deus mostra para ele, esse não, esse também não, esse também não, esse aqui. E Samuel ungiu o maior rei de Israel até hoje. Pergunte para um judeu qual é o maior rei de Israel. E ele vai falar, Davi. Davi. Então, nesse momento, eu queria levar você a pensar nisso. Deus tem sonhos com você. E os teus sonhos, sendo os sonhos de Deus, podem se tornar grandes sonhos e transformar toda a história. Porque Samuel transformou a história de Israel. A vida de Ana transformou a história de Israel. E aí a gente começa a pensar, como o Dia das Mães, né? Importante esse momento. A gente começa a pensar, pós-dia da ascensão, não vos deixarei órfãos, mas eu estarei convosco, enviarei outro Consolador. Então Deus falando ao mesmo tempo com Ana, com o texto que nós lemos, mas falando também a mim e a você, que o Espírito Santo continua aqui, continua presente, ele continua nos consolando, nos confortando, nos edificando e nos fortalecendo em Cristo Jesus. Portanto, quando a gente tem coragem para enfrentar as oposições, quando a gente tem coragem para se desnudar na nossa fragilidade diante de Deus, Deus restaura os sonhos na nossa vida. Portanto, o sonho não acabou. O sonho está presente. E Deus quer fazer parte do seu sonho com Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, colocar a sua vida diante do altar de Deus, colocar os seus sonhos diante do altar de Deus. E às vezes você pode ter pensado, mas esse sonho não tem mais sentido. Tem. Deus tem um sonho com você. Deus tem um sonho com a sua vida. E Ele restaura os nossos sonhos. Ele restaura a nossa vida. Deixe Deus fazer essa obra na sua vida e transformar o seu interior, fazer novas todas as coisas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus.